Essa semana eu recebi uma dúvida de uma seguidora falando que ela teve uma experiência que assim foi maravilhosa para ela, mas ela queria saber o que foi aquela experiência, o que realmente aconteceu com ela. Era uma experiência dela com o eu superior dela, mas ela queria entender como foi, por que foi, o que aconteceu exatamente. E aí, essa pergunta dela me inspirou a fazer esse vídeo, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida ainda sobre como se conecta com a centelha divina, como que sabe que está conectado com a centelha divina, como que eu sei que essa experiência que eu tive foi realmente uma conexão com a minha centelha divina. Então hoje, esse vídeo, eu vou te falar como que aconteceu comigo, como foi a minha experiência de conexão, tá? Vou te falar também, ao longo dessa jornada, como essa experiência evoluiu e etc. E também eu vou te contar, vou te dar um conselho aqui que me ajudou muito nesse processo. Tá? Um conselho que me trouxe paz e que me ajudou muito nesse processo, que talvez te ajude também, tá bom? Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, clique em curtir para saber que você gosta desse assunto e levar esse conhecimento para muito mais pessoas. Eu sempre falo, conhecimento é poder. Então, quando a gente tem o poder de compartilhar conhecimento, poxa, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém. Então, clica no curtir para você poder ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas e eu também entender se você gosta mais desse assunto, talvez trazer mais conteúdo sobre esse aqui para te ajudar. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo e não esquece de se inscrever, porque assim você vai receber muito mais vídeos como esse. Então, bora lá. Eu quero te falar o seguinte, quando eu comecei a estudar sobre lei da atração, no começo eu queria estudar sobre lei da atração, eu queria entender como funcionava a realidade, sobre vidas passadas, eu tinha várias dúvidas sobre isso, mas eu confesso que eu nunca tinha entendido muito bem como funcionava essa questão do eu superior, da centelha divina. Esse conhecimento eu não tinha, tá? Lembrando aqui que, quando eu falar eu superior, a sua fonte, centelha divina, sua alma, o seu anjo da guarda, eu estou falando da mesma coisa, tá? É a mesma coisa, são nomes diferentes para o mesmo ser, para a mesma essência, tá bom? Então, pode ser que no meio desse vídeo eu vá variando a nomenclatura, mas eu tô falando a mesma coisa. Por exemplo, Joseph Murphy vai chamar de centelha divina nos livros dele, se você gosta do Joseph Murphy, ele vai falar de infinita inteligência, tá? E aí, se você pegar, por exemplo, os livros de Abraham, eles vão falar de eu superior, seu eu interior ou sua fonte. E aí, se você pegar, por exemplo, outros livros, vão ter nomes diferentes, tá bom? Mas é a mesma coisa. Então, só para clarear aqui para você entender aqui, né, para não ficar confuso em nenhuma parte do vídeo, você compreender que eu tô falando da mesma coisa. São nomes diferentes, mas a essência é igual. Então, vamos lá. Quando eu comecei a estudar isso, eu nunca tinha ouvido falar disso, tá? Eu tava vivendo um momento da minha vida que eu queria entender mais sobre lei da atração, e eu tava tendo muitos sonhos, assim, diferentes, sabe? Sonhos que realmente me deixavam encabulada, porque eram lugares, eu sonhava com lugares e coisas que eu nunca tinha vivido antes, e aquilo começou a levantar uma pulguinha atrás da minha orelha, que tinha alguma coisa ali naqueles sonhos, alguma mensagem, algo que eu precisava saber daqueles sonhos. Aí eu comecei a correr atrás de conteúdo aqui na internet sobre lei da atração, mas principalmente, eu queria entender lei da atração, eu já colocava em prática a lei da atração na minha vida há bastante tempo, eu já tinha tido resultados, mas aí o que acontece? Essa busca começou, a busca para entender o que estava acontecendo com aqueles sonhos, sobre a realidade, começou a ficar muito mais profunda em mim. E o que acontece, né? Nessa busca, primeiro eu comecei com canais tentando entender sobre vidas passadas e tal, e foi indo e tal, e eu não achava a resposta para o que eu queria. E aí nessa busca eu comecei a entender sobre que eu tinha o meu superior, comecei a entender que eu tinha uma centelha divina, né? Essa parte não física em mim, que também sou eu, né? Uma essência de quem eu sou, né? Só para te dar uma breve introdução aqui, de repente você caiu de paraquedas e nem entendeu ainda do que é a essência divina, o que é o seu eu superior, o que é tudo isso que eu tô te dizendo. Nós, né, aqui essa realidade espaço-tempo, ela funciona, tudo é uma onda, tá? Tudo é uma onda de informação. E essa onda de informação, ela se colapsa em matéria, ou seja, isso eu tô falando com base na física quântica, tá? Eu vou te dar exemplos aqui, tanto falando de física quântica, quanto falando também em livros mais filosóficos, espirituais, porque às vezes, quando a gente pega, às vezes, começa a estudar um assunto num viés só, o que acontece é que a gente não consegue agregar depois, né? Agregar, que eu digo, é conciliar os conhecimentos e fica tudo perdido na nossa cabeça. Parece que cada uma pessoa tá falando de coisas diferentes, mas na verdade é a mesma coisa. Então, todo mundo aqui nessa realidade espaço-tempo tem um correspondente não físico, ou seja, em sua totalidade, o ser que você vê no espelho, quando você olha no espelho, que você conhece como eu, por exemplo, como Aline, você conhece como Maria, como Joana, como João, como Antônio, como José, como Manuela, enfim.
Esse ser é uma parte só de quem você é. Você tem uma contraparte não física, ou seja, uma outra parte sua que é uma onda de informação. Quando você observa, por exemplo, em física quântica, vai te falar que tudo nesse universo é onda e colapsa em matéria. Então, assim, você é uma parte dessa onda que se colapsou em matéria, mas a totalidade de quem você é o você físico e o não físico, tá? Então, a totalidade de quem você é você e o seu eu superior. Quando você se sente sozinha, com medo, geralmente, é quando você está se olhando no espelho e está se identificando só com esse você que está vendo no espelho. E aí você sente realmente que você não tem capacidade de realizar coisas e tal, porque não é a totalidade de quem você é, né? É como se, por exemplo, eu estivesse pegando um Lego e aí eu estivesse olhando para o Lego, faltando uma parte, e acreditasse que o Lego está completo. Aí você pensa, nossa, mas esse Lego tem alguma coisa errada com ele, realmente, porque ele não está completo. São duas peças que se encaixam, né? É quase aquela coisa, a tampa e a panela. É um pouco, né? Vamos dizer assim, aquela coisa das filosofias populares, do que as pessoas falam, mas basicamente é isso. Você tem a parte da tampa, mas você tem também a parte da panela. Não tem como existir um sem o outro. Então é a mesma coisa, tá? Nesse exemplo simplista, mas é a mesma coisa. Quem você vê na frente do espelho, a sua parte não física, não é a totalidade de quem você é. Tá? Quem você é o você físico junto com você não físico. Então, você não físico é a sua centelha divina, é a sua parte superior, o seu eu superior, tá bom? Então, o que acontece? Eu comecei a estudar sobre lei da atração para entender sobre vidas passadas, e aí nesse caminho de vidas passadas, eu comecei a adentrar nesse conteúdo de centelha divina e tal, e junto ainda mais com lei da atração. Fui me aprofundando ainda mais com lei da atração, mas junto com esse conteúdo de centelha divina, eu superior, comecei a ler os livros de Abraham Hicks, e aí ficou muito claro para mim, né, que existia uma centelha divina, que existia um eu superior, só que, aí vem o só que, né, aquilo que a gente, mas, como os Abraham sempre falam, tem um mas, né, mas eu cresci a minha vida inteira no background religioso, tá, eu era de uma religião cristã bem assim, intensa, né, intensa que eu digo assim, eu passei muito tempo, eu comecei a ir na igreja cristã com 6 anos de idade. Então, assim, ao longo da minha vida, eu cresci acreditando que eu não tinha capacidade de conversar, de comunicar com Deus, que para isso eu tinha que ir na igreja, e quando eu estava na igreja, existia um irmão ali, né, a gente na minha igreja que eu ia, falava que tinha, ele chamava as pessoas, né, da igreja de irmãos e tal, e tinha uma pessoa, quando a pessoa que dirige os cultos, né, essa pessoa que dirigia os cultos tinha a capacidade de se comunicar com Deus, e a partir dele eu tinha a resposta, como se eu tivesse um intermediário. Então, aquela pessoa, eu cresci acreditando isso, tá? Não tô te dizendo se é certo ou se é errado, mas foi como eu cresci. Então, eu acreditava que aquela pessoa que estava à frente tinha poder e eu não. Quando chegou na minha adolescência, eu comecei a me questionar muito sobre várias coisas. Eu lembro que eu assisti aquele filme Todo Poderoso, e apesar de ser um filme de comédia que aparentemente é leve, como eu já tinha vários questionamentos desde sempre na minha vida, quando aquele filme apareceu, esses questionamentos eles se intensificaram muito, tá? E eu comecei a questionar, eu falei, mas como assim, né? Ele fez com que realmente eu questionasse ainda mais o que eu já questionava, porque eu achava estranho a questão de, sei lá, como assim? Deus trouxe a gente pra cá e a gente vive hoje uma vida que não era exatamente como a gente gostaria que fosse. Não faz sentido se Deus é puro amor e tal. Então eu ficava questionando muito isso. E aí quando eu assisti o filme Todo Poderoso, eu achei estranho ainda mais. Vários questionamentos. Como é que pode, né? Eu não ter poder nenhum e só ter um cara lá na igreja. Questionava isso, até que chegou uma hora que eu não aguentava mais ir pra igreja. Às vezes, na hora da oração da igreja, eu fazia uma força mental enorme para ver se Deus falava comigo. Porque as pessoas ficavam orando, e o irmão lá da frente, né? Ficava orando, que dirigia o culto. Ele ficava orando, assim, com bastante intensidade. Então, eu pensava, se eu fizer igual, Deus vai falar comigo. Então, como eu não via isso, eu me sentia tão rejeitada, de certa forma, que eu simplesmente falei, não dá. E aí eu parei de ir para a igreja nessa época, finalzinho da adolescência, comecei a visitar outras igrejas porque eu queria realmente me conectar com Deus.
né? Eu que precisava saber que Deus não tinha me abandonado. Por que ele escolhia algumas pessoas para serem especiais, para poder falar com ele, como, por exemplo, Jesus Cristo? Eu questionava isso, gente. Como? Por que ele escolheu só Jesus Cristo? Por que ele escolheu só o cara lá da igreja para poder falar com ele e eu não? E eu me sentia tão rejeitada que eu fui tentar achar resposta em outras religiões. Comecei a ir para outras, na verdade, não eram nem outras religiões, eram só outras igrejas, né? Também evangélicas. E aí eu comecei a ver se alguém falava algo diferente. E não, ninguém falava nada diferente. Era sempre a mesma coisa, num lugar onde eu me sentia rejeitada, abandonada, né? Uma vida que eu não parecia que eu não tinha controle nenhum, tal. E aí, ao longo da minha vida, eu fiquei nisso, mas até chegou um dado momento que eu não sei dizer se eu me conformei, mas eu simplesmente parei um pouco de questionar. E aí, quando eu comecei a assistir esses conteúdos sobre lei da atração, vidas passadas e tal, por conta desses sonhos que eu estava tendo, eu realmente me aproximei de novo desses conteúdos e começou a vir essa resposta, que existia um eu superior, que você podia se conectar com ele, como a Esther se comunica, com várias pessoas comunicam, né? E aí, eu comecei a ficar, não, tem alguma coisa errada nisso, né? Só que aquela crença que eu tinha de antes, que eu tinha crescido acreditando que eu não tinha capacidade, que era o pastor da igreja, alguém que sabe, que tinha que intermediar esse contato, fazia com que eu duvidasse se eu realmente era capaz, né? Mas mesmo assim, eu não deixava de estudar, eu continuei estudando o conteúdo da Mai, principalmente, estudei muito e comecei a gostar muito do assunto e tal, mas fiquei mais voltada pelo fato de eu acreditar que eu não era uma pessoa, dentro de mim, eu não estou te dizendo que eu pensava isso conscientemente, mas dentro de mim, pelo fato de eu acreditar que eu nunca tinha esse poder de falar com Deus e tal, etc., eu simplesmente, né, fui acompanhando mais o conteúdo, principalmente me adentrando cada vez mais de lei da atração, que era algo que eu já praticava e eu queria aprender mais. E aí, teve um dia que eu assisti um vídeo da visualização VR do Neville Goddard. E aí, como eu morava à época em uma casa bem pequenininha, teve um dia de domingo à noite, eu peguei, deitei na minha cama, tinha a minha cama no meu quarto e a cama da minha irmã. Então, como eu não tinha um quarto, né, individual e a minha irmã estava fazendo as coisas dela e tal, eu peguei, coloquei um fone de ouvido, coloquei uma playlist, uma música para repetir, sequência, porque assim eu ia conseguir isolar os sons da casa, né, para que eu pudesse fazer a visualização sem interferência do ambiente. Porque eu sempre falo aqui, né, às vezes a gente se coloca uma barreira para não fazer uma coisa, porque, mas eu não tenho as condições ideais, não tem espaço e tal, e eu sempre tentei dar um jeito no que eu podia. E aí esse dia eu lembro que eu queria muito fazer a visualização VR, e aí eu peguei, coloquei um fone de ouvido para repetir, e deitei na minha cama como se eu fosse deitar assim para tirar um cochilo, né? Mas na verdade estava fazendo a visualização de modo que ninguém me incomodasse. E aí eu deitei para fazer essa visualização, comecei a fazer a visualização. Chegou num dado momento que eu entrei num estado meditativo. Eu já não estava muito mais focando na visualização, eu estava num estado realmente meditativo. Até que chegou uma hora que aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo na minha vida. Eu já meditava nessa época, mas nunca tinha acontecido isso. É como se eu tivesse... Eu não sei explicar, conscientemente, eu não sei explicar o que aconteceu. O que eu lembro é que eu não estava dormindo, eu estava totalmente consciente, mas a minha consciência entrou num nível diferente, totalmente diferente do que ela estava, num estado alterado de consciência. Hoje eu sei que era isso, mas na época eu não sabia. Eu só sabia que eu entrei num estado de consciência diferente do que eu estava, que não era dormindo. E nesse estado, eu lembro que eu ouvi claramente, assim, na minha cabeça, mas assim, não digo na minha cabeça, era como se tivesse alguém falando aqui no meu ouvido. Eu estou e estarei sempre com você, Aline. E aí, quando eu ouvi isso, apareceu uma letra dourada, como se fosse um Z dourado no meu olho. E eu acordei, não acordei, né, porque eu não estava dormindo, mas eu abri o olho e eu achei que fosse a minha irmã falando algo comigo, embora a voz não fosse de mulher. Eu não posso dizer se era voz de mulher ou de homem, porque eu realmente não consigo definir. Não consegui definir na época. Era uma voz, assim, muito agradável, muito boa, sabe? E me falou isso com tanta clareza, e eu vi uma letra dourada, assim, e eu não sabia de onde vinha aquilo. A primeira coisa que eu pensei, minha irmã falou alguma coisa comigo. Aí eu abri o olho, olhei pra minha irmã estava deitada na cama, jamais teria capacidade de ter corrido até a minha cama, falado alguma coisa, voltado pra posição que ela estava. E também não era a voz dela. E aí eu simplesmente peguei, eu tinha um diário, eu tenho um diário até hoje, eu faço diário até hoje, porque nesse processo, quando a gente começa a estudar tudo isso, é muito bom a gente anotar as nossas evoluções, porque são pensamentos, são crenças diferentes que a gente vai recebendo através do conteúdo. Principalmente, você começa a estudar a lei da atração, você começa a entender várias coisas que você não sabia antes, e isso vai mudando o seu paradigma, vai mudando a forma que você vê o mundo e, consequentemente, a sua realidade. E aí, é legal você manter um diário de forma que você consiga ali perceber a sua evolução e perceber as coisas que estão acontecendo também, enfim. E aí eu peguei meu diário, corri pro meu diário, escrevi tudo que tinha acontecido no dia, tudo que eu estava fazendo naquele momento, a música, tudo, exatamente tudo que eu fiz.
E aí anotei aquilo. E nos dias que se passaram, eu comecei a correr atrás para ver se alguém tinha vivido aquilo. Comecei a pesquisar no YouTube vídeos sobre aquela situação e tal. E não encontrava nada, absolutamente nada que dissesse que alguém tinha vivido exatamente a mesma experiência que eu. Aí a minha segunda tentativa foi repetir a experiência. Então, peguei o mesmo horário que eu tinha feito a primeira vez, como eu anotei tudo. Peguei o mesmo horário, deitei, fiz tudo, coloquei a música e tal. Não aconteceu nada. E eu ficava naquela expectativa. Eu falei, será que aconteceu alguma coisa? O que será que era? E eu no primeiro momento, não relacionei em momento nenhum sobre eu superior, nada disso, porque a minha crença era de que eu não tinha capacidade de me conectar com o meu superior. Eu me via como uma rejeitada de Deus, então eu não conseguia me ver dessa forma. E aí, o que aconteceu foi o seguinte... passou um tempo, né? Eu basicamente anotei, eu falei, não rola, não tô encontrando em lugar nenhum, não vou ficar me matando por isso, né? No momento, e nem repetindo a experiência porque não tá dando certo. No momento certo vai acontecer, nem me preocupei, falei, vou deixar de lado. Anotei para não esquecer, então tá tudo certo. Passou acho que um mês mais ou menos, eu sei as datas mais ou menos, porque como eu fazia um diário, né? E às vezes eu volto para poder ler esse momento, foi bem legal, então às vezes eu volto para poder ver. Então eu sei mais ou menos o tempo que foi. Passou um tempo, um dia à tarde, na época eu tava lendo o livro As 5 Lições de Neville Goddard, e aí eu tava lendo aquele livro e ele fala várias coisas sobre o alfabeto hebraico. Né? Gente, me corrijam aqui se eu estiver falando algum nome errado de hebraico, mas o que importa mesmo é a mensagem que eu quero passar, tá bom? E aí, o que acontece, né? Ele estava falando do alfabeto e tal, é um livro que ele explica toda a questão de Jesus e o significado e etc e tal. E aí, teve um dia que eu estava simplesmente trabalhando à tarde e aí me veio uma intuição, assim, de pesquisar o que significava a letra Z em hebraico. E aí eu fui ver, né? Fui pesquisar e aí a primeira coisa eu lá peguei e comecei a ver uns sites e tal diferentes para entender, mas não tinha nenhum sentido para mim, né? Aquilo. Mas eu fui pesquisar, porque a coisa dourada, né? A fonte, a letra dourada que apareceu no meu olho parecia uma letra Z. E aí eu fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar essa informação num site que mostrava o alfabeto hebraico, claro que eu fiquei contestando, né, vários sites para ver se eu conseguia achar um que realmente me desse clareza. E aí ele explicava o seguinte, que a letra Z em hebraico, ela tem um significado. As letras em hebraico, elas têm um nome, tipo que nem assim, né? Tipo, aqui no Brasil, esse tracinho que a gente faz, a gente chama de Z. Aqui, o tracinho, 2 tracinhos, tipo um triângulozinho com um risco no meio, a gente chama de A. E aí, no hebraico é a mesma coisa. Cada letra tem um nome também. E aí, a letra Z significava, o nome dessa letra em hebraico era Zayin, tá? E o significado dessa letra, né, diferente daqui do nosso alfabeto, lá as letras, elas têm, eu acho que são 7 letras totais do alfabeto hebraico e tem um significado espiritual relacionados a ela e tal. E aí essa letra significava o seguinte, que era o Vav coroado. Eu estou explicando para vocês exatamente o que eu li. Se vocês quiserem se aprofundar mais nisso, tem que pesquisar, porque eu só pesquisei o suficiente para compreender o que eu precisava, tá? E assim, foi totalmente intuitivo, eu não sabia nem porque eu estava pesquisando isso na época. E aí falava o Vav coroado. O Vav coroado significava o seguinte, a parte de Deus no homem, ou seja, a parte de Deus no homem. E aí, na hora eu conciliei as informações, eu falei a parte de Deus no homem, a centelha divina. Por quê? Né? A fonte, o todo, ela coloca uma pequena parte em nós, que é a nossa centelha divina. Ela condensa, ela foca uma pequena parte dela, que é tudo que há em cada um de nós. E essa parte, né, é a nossa centelha divina, é uma parte da fonte, é uma parte de Deus, e nós ali conduzindo a gente, né, nossa parte, nossa contraparte não física. E aí, quando eu entendi isso, gente, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu falei, caramba, era a minha centelha divina. Na época eu estava com muitas preocupações, medos, então aquela mensagem era, eu estou e eu estarei sempre com você, eu não vou te abandonar nunca. E realmente, né, a nossa fonte nunca abandona a gente em momento nenhum. Só que, as minhas dúvidas, se aquilo era real realmente, por quê? Eu estava me baseando que ninguém falava sobre aquilo. Ninguém, em lugar nenhum, falava sobre aquela informação, sobre a experiência que eu tive, né? Eu tentava pesquisar experiências diferentes na internet e tal, e não tinha. Então, no mesmo momento que eu entendi que era, né, a minha fonte, a minha centelha divina falando comigo, que estava sempre comigo, né, mostrando ali que eu tinha, assim, poder de me comunicar com ela, eu fiquei assim, falei, mas aquela dúvida era uma crença que eu carregava dentro de mim por muitos anos, então não seria da noite pro dia que ela ia se diluir. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu ainda fiquei com dúvida, eu ficava tentando contestar, né, jogar na internet alguma informação que falasse, que me desse certeza, na verdade, que aquilo que aconteceu comigo
e que toda aquela experiência realmente tinha sido a minha centelha se comunicando comigo. E aí eu continuei assim, eu acreditava, mas era um dia eu acreditava, no outro eu ficava em dúvida e tal, e pesquisava para tentar realmente reafirmar que aquilo era real, que estava acontecendo comigo mesmo. E aí, o que aconteceu, né? Teve um dia, eu lembro que eu estava com uma lista de filmes que eu queria ver sobre expansão de consciência, lei da atração, enfim. E um dos filmes da lista era A Viagem de Chihiro. Só que esse, na minha lista de prioridade para assistir, estava em último. Por quê? Eu nunca gostei muito de anime, nem quando eu era criança. Então, como eu vi que era um filme, né, que aquela aparência assim de anime, né, japonês, em desenho, animação, eu falei, esse não vai ser o que eu vou priorizar. Só que um belo dia, num sábado, eu estava passando aspirador na casa e aí me veio a intuição de novo. Interessante que, nessa época, eu não relacionava as intuições, né, que eu recebia com a minha fonte, com a minha centelha divina me conduzindo, tá? Eu não relacionava. Eu achava que tinha que ser sempre uma coisa extraordinária, grande, luzes caindo do céu, sabe? Algo realmente bem, assim, diferente de tudo. Ou, às vezes, eu me baseava nas experiências das outras pessoas. Então, tudo que acontecia comigo eu invalidava. E aí, o que aconteceu? Que eu estava passando aspirador. Esse momento de passar aspirador pode parecer engraçado, mas para mim era um momento de muita tranquilidade, porque eu passava aspirador em casa com um fone de ouvido bem alto, ouvindo música e tal. Então, assim, era um momento que eu tava bem descontraída. Hoje eu percebo isso, que naquele momento eu tava super sem resistência, relaxadona, porque eu adorava aquele momento, assim, né? Não sei de que graça tem de passar aspirador, mas pra mim era divertido. Ficava ali ouvindo música e tal, então nem percebia que tava passando aquele momento. Então eu tava bem sem resistência, sabe? E aí, o que aconteceu? Nesse momento me veio inspiração. Era um sábado, então eu tava com dia livre de assistir A Viagem de Chihiro. Só que eu nem questionei, né? O mais interessante é que eu nem questionei, que é um ponto interessante também. Quando a gente recebe uma intuição, geralmente a gente não questiona. Tanto que quando eu recebi a intuição, né, de pesquisar as letras lá do alfabeto hebraico e tal, eu fui pesquisar e eu nem questionei. E aí esse dia a mesma coisa. A Viagem de Chihiro era o último filme que estava na minha lista de prioridades para assistir. Mas eu nem questionei, vou assistir. Peguei, sentei, de manhã mesmo, terminei de passar o aspirador, segui meu dia e tal, e fui assistir o filme. Comecei a assistir acho que antes do almoço. Comecei a assistir o filme, ele é um filme bem longo, a história é muito linda realmente. Ele mostra já dentro do filme, já mostra que a Chihiro, ela vai fazer uma viagem com os pais dela, e nessa viagem ela se perde dos pais dela, acontece várias coisas, ela cai num mundo paralelo, na verdade. E nesse mundo paralelo, ela tá sozinha, assustada, e ela encontra um menininho dessa região aí, desse mundo paralelo, e ele começa a ajudar ela, né? E esse menininho, depois ela descobre que ele esteve sempre com ela. Antes, em sonhos que ela lembrava dele e tal, eu falo, eu começo a me arrepiar, que vocês não estão vendo aqui, porque agora é podcast, né? Mas o que acontece? Ele estava sempre com ela, na vida inteira dela, porque é como se ela reconhecesse, ela não reconheceu, mas ela conheceu ele naquele momento, mas depois ela descobre que ele sempre esteve com ela. Isso daí já era o suficiente para eu saber, né? Que era uma confirmação da minha centelha sobre aquela dúvida que eu estava, se aquilo realmente era real, se realmente era, né? No caso do alfabeto, falava que era o Deus no homem, mas ainda tinha, né, alguns vestígios de dúvida em mim. Então, aquela mensagem, aquele filme, tudo aquilo daquele filme já era tão grandioso que dava para perceber que, sim, né, era uma confirmação para tudo aquilo que eu estava em dúvida. E aí, chegou no final do filme, eu sou uma louca de ouvir música de filme, assim, eu adoro, toda vez, assim, minha playlist de música, basicamente, é completa de músicas que eu pego em filmes, o tempo inteiro, assim, tanto que eu nem procuro músicas para ouvir, porque eu sei que o tempo inteiro, quando eu assistir um filme, vai ter ali uma ou duas músicas, até mais, que vão fazer com que eu goste ali e vão tornar, na verdade, as minhas músicas favoritas. Então, eu tenho já esse hábito. Só que aí, gente, o que acontece? A Viagem de Chihiro é um filme japonês, né? E eu não entendo uma palavra em japonês. Nada. E aí, o que acontece? Chegou no final do filme, começou a tocar uma música, mas a música tocava tanto meu coração, sem eu entender uma palavra, tá? Era tão linda que eu preciso descobrir que música é essa. Aí eu peguei, fui pro YouTube, joguei música do fim, eu faço minhas pesquisas no Google, eu falo que são as mais engraçadas, porque eu jogo cada coisa e o Google me responde que eu nem consigo entender. Peguei e joguei música do filme, música final do filme Viagem de Chihiro. Aí apareceu. E apareceu a música, como é uma música em japonês, né? Já apareceu a versão dela em inglês com legenda em português. Quando eu olhei o nome, né?
Eu fiquei pasma, porque se fosse em japonês eu não ia entender uma vírgula do mesmo jeito. E aí apareceu lá. E o nome, né, em inglês, a tradução para o português era Sempre ao Seu Lado. É o nome da música. Se você jogar na internet, você vai ver. Música Sempre ao Seu Lado, ou Always With Me, da Viagem de Chihiro, tá lá. E aí, fala sobre isso. A música é exatamente a mensagem. Eu não precisava nem ter ouvido a letra da música para entender. Só o nome bastava. Porque dizia isso, sempre ao seu lado. Então, assim, o que estava dizendo, né? Naquela primeira mensagem que eu recebi, eu estou e estarei sempre com você. E aí, a minha própria centelha me conduziu para eu perceber realmente que eu não estava ficando louca, não era algo que eu estava imaginando, criando da minha cabeça. Realmente, era uma mensagem dela para mim, para dizer que ela estava sempre, sempre ao meu lado, né? Que ela estava sempre ao meu lado e que eu não precisava me preocupar, assim, vamos dizer, né? Eu era merecedora, tanto quanto as outras pessoas que tinham contato com a sua fonte. Então, assim, naquele dia, depois daquele dia, eu comecei a me acalmar totalmente com isso. As mensagens não pararam. Começaram a vir... O filme era o caminho de menor resistência para mim, para ter essas mensagens mais claras. Tinha as intuições, que depois eu comecei a perceber ao longo do meu dia, de fazer coisas específicas, de agir de determinada forma. Mas, assim, vários e vários filmes, por um bom momento da minha vida, a forma que eu realmente me conectava, não me conectava, tá? Porque se conectar com essa centelha, eu vou falar já um pouquinho mais pra frente sobre isso, pode ser de várias maneiras, mas de receber realmente uma mensagem clara, né, da minha fonte, por várias vezes foi através de filmes. Era o caminho de menor resistência para mim no começo. E aí eu comecei a confiar, né? Então o que acontecia era que eu tentei reproduzir de novo aquela experiência de meditar e tal, com a visualização, e não consegui. Então o caminho mais fácil para mim era o filme. Porque aí eu relaxava, assistia o filme, quando eu pensava que não, tinha uma mensagem clara ali no filme sobre alguma situação da minha vida que eu precisava de clareza, sabe? Sobre várias coisas. E por um bom tempo foi filme. E aí quando você, né, tenta, no caso, o que eu quero dizer aqui, validar isso em outros lugares, você não vai conseguir, tá? Esse é o meu primeiro conselho para você, aqui que eu quero te dar. Não tente validar com a opinião dos outros as suas experiências. Porque, assim, por um bom tempo, né, no começo logo, ao invés de eu tentar confiar, é claro, eu não me culpo por isso, não. Mas, assim, eu tiro esse aprendizado para poder te ajudar hoje nessa jornada. Então, assim, não tente validar que aquilo que você viveu é real ou não, porque não tem alguém falando ou porque alguém está falando que é certo ou que é errado, tá? E por que eu tô te dizendo isso, né? A gente aqui nessa realidade espaço-tempo, a forma que cada um de nós experiencia a vida, tanto a nossa vida aqui, o nosso trabalho, a forma que a gente lida com os relacionamentos, com a nossa família, tanto essas experiências mais espirituais, elas vão estar sempre baseadas no nosso paradigma, tá? Nas nossas crenças. Então, assim, às vezes, uma pessoa vai ter uma experiência de uma determinada forma, às vezes não. A pessoa A vai ter uma determinada experiência de uma determinada forma, com base nas crenças, no paradigma dela e no caminho de menor resistência dela, tá? O caminho de menor resistência é o quê? Aquele que ela tem menos crença, que ela acha que é menos impossível, vamos dizer assim. E aí, o que vai acontecer? Como a pessoa A viveu uma determinada vida, viveu determinadas experiências, criou um determinado conjunto de crenças, a experiência dela vai ser diferente da pessoa B, tá? A experiência da pessoa B vai ser baseada num conjunto de crenças. Por exemplo, uma pessoa que viveu no Japão, que tem uma religião determinada e que viveu num conjunto de crenças diferentes, então as experiências dela todas vão ser diferentes da minha, às vezes até com irmãos. Porque cada um experimenta a realidade da sua forma, que eu sempre falo, né? O todo, ele se experimenta através de bilhões de pessoas e vários seres, né? Não só dos seres humanos, mas de várias formas, de tudo que há. Porque é exatamente isso, tá? Então, assim, porque ele quer essa variedade, essa diversidade. Então, quando a gente tenta validar a nossa experiência com base no que as outras pessoas estão dizendo, a gente sempre vai se sentir... Não vai conseguir validar, é isso que eu quero dizer. Quando você tentar comparar, você vai achar que a sua não é real, que não é exatamente igual da outra pessoa. Pode ser que pareça com que alguém já viveu, pode ser que não. Porque está muito relacionado à sua realidade, ao que você viveu, ao que você viveu antes dessa realidade, antes de vir para essa experiência. Então, assim, é muito grandioso para você comparar, às vezes, com o que a outra pessoa está dizendo, tá bom? Vão ter pessoas que têm experiências muito semelhantes? Vão. Só que vão ter pessoas que têm experiências totalmente diferentes, porque isso está relacionado ao background dela. Significa que a pessoa A teve a experiência com a centelha dela e que a pessoa B não teve? Não.
Não significa isso. Só significa que que essa experiência aconteceu para cada um da forma, pelo caminho de menor resistência para cada um. Tá bom? O caminho de menor resistência, como eu te falei, para você ficar mais fácil de entender, é o caminho mais fluido, é o caminho mais fácil para você, né? Cada um tem uma facilidade, né? De alguma forma. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais, sabe, que tem mais facilidade em português, tem outras mais facilidade em matemática, tem pessoas que são mais artísticas e criativas, outras que são mais sistemáticas. Então, assim, essa variedade do que a gente é, né? Você percebe, às vezes, dentro de uma mesma família, tem vários irmãos e cada uma de uma forma diferente. Essa variedade é o que vai definir a experiência de cada um. Então, por um bom tempo, eu sofri achando que aquilo que eu estava vivendo não era real ou que não era digna de tudo aquilo, porque eu não via ninguém falar que aquilo era certo, que foi, olha, isso que você viveu era uma experiência de conexão com a sua fonte. E aí, como eu não vi alguém etiquetando aquela experiência que eu tive como experiência, sabe, algum mentor, alguém maior que eu falando aquilo, por muito tempo eu me senti confusa, sabe? E desvalidei aquela experiência. Então, assim, vai acontecer para você, eu não posso te dizer de que forma que vai acontecer, porque vai acontecer pelo caminho de menor resistência, tá bom? Essa comunicação mais clara com a sua fonte vai acontecer pelo caminho de menor resistência. Se o caminho de menor resistência para você for, por exemplo, um beija-flor chegar até você e fazer algo totalmente diferente do que um beija-flor faz, esse é o caminho de menor resistência para você, tá bom? Então, assim, o caminho vai definir, quem vai definir isso é você, e não conscientemente, eu vou definir então que eu quero falar com a minha centelha dessa forma. Não é bem assim, porque a gente às vezes não sabe quais são os nossos caminhos de menor resistência. No dia que eu parei e fui fazer aquela visualização, eu jamais imaginei, eu não fiz com intuito nenhum de me comunicar. Eu só fiz simplesmente para poder fazer a visualização, tá bom? Então, o que eu quero te dizer com isso? Não invalide, se você já teve uma experiência de se comunicar com a sua fonte, não invalide isso, no caso, achando que, porque não vi ninguém falando sobre isso ainda hoje, dessa forma, exatamente como foi a minha, tal pessoa viveu isso, mas tinha um pouquinho de diferença, então eu acho que a minha não é real. Não, a sua é tão real quanto qualquer pessoa. Só entenda o seguinte, né? Os sinais que você consegue perceber que é a sua fonte é o bem-estar que você sente. Sempre é uma mensagem de muito amor, sabe? É uma sensação boa. A mensagem é sempre muito boa. Pode ser que você não ouça como eu quero dizer, cada um tem a sua facilidade, tá? Então, para mim, é muito fácil ouvir. Depois as mensagens começaram a vir com o filme e eu só precisava estar aberta para isso, né? É a questão de você permitir essa abertura, tá? Uma outra coisa que eu quero te falar também, sobre a comunicação. Já vou falar sobre a conexão, tá bom? Sobre a comunicação, permita essa abertura. Para mim, por muito tempo, e aí também tem um ponto, né? Eu não ia assistir o filme ansiosa. Agora eu vou comunicar, quero ver qual vai ser a mensagem que a minha centelha vai mandar por mim para esse filme. Não. Eu assisti o filme, pareciam uns filmes para mim, assim, que eu jamais teria escolhido assistir. Eu lembro que nessa época eu assistia vários filmes, assim, bem diferentes. E aí, naquele filme, às vezes, em partes que eu nem imaginava do filme, tinha uma mensagem ali, tá bom? Então, se abra para as infinitas possibilidades. Não deixe que a forma que o outro vive essa experiência, anule a sua, tá bom? Não que o outro tá anulando, mas o fato de você tentar comparar, investigar e encontrar uma resposta, às vezes, fora de você, você acaba invalidando, porque, assim, todas as respostas que eu queria não vieram de fora de mim, sempre vieram de dentro. Onde que eu quero chegar com isso? Eu fiquei tentando caçar na internet alguém que já tinha vivido aquilo, alguém que pudesse me explicar se aquilo que eu estava vivendo era real ou não. Só que todas as respostas, lembra que eu fui intuída a pesquisar sobre a letra, depois eu fui intuída a assistir o filme, então tudo veio de dentro da minha própria intuição. Então você não vai encontrar, às vezes, resposta fora que valide isso que você viveu, tá bom? Essa experiência que você viveu de conexão, de comunicação, vamos dizer assim, com a sua fonte. Agora, com a sua centelha divina, sua fonte, seu eu superior. Agora eu quero te falar o seguinte, eu tô falando aqui de comunicação, tá? Ao longo da minha jornada, isso já aconteceu já faz bastante tempo, e ao longo dessa jornada, essa comunicação aconteceu de várias formas. Intuição acontece o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então saiba, as intuições são sim uma forma que a sua centelha está comunicando com você, tá? E aquela intuição, aquela sensação de ir fazer tal coisa, de ir por determinado caminho, de seguir fazer determinada ação, que às vezes até parece que é meio contraintuitiva para a maior parte das pessoas, isso sim já são comunicações que a sua fonte, que a sua centelha está
tá te guiando, ela tá falando com você de alguma forma. E esse, às vezes, é o caminho de menor resistência para você, tá bom? E aí, o que acontece, né? Também tem o seguinte, a conexão. E aí que eu quero chegar para vocês. Esse é o meu outro conselho. Conectado com a sua fonte, todo mundo tá? Conexão, né? A gente nunca se desconecta, é o que eu quero dizer. Não tem como, a gente não se desconecta porque é como eu falei, ela é a nossa contraparte não física, então ela é a continuação, nós somos a extensão de quem do não físico aqui, tá? Experimentando essa realidade espaço-tempo. Então, o que eu quero te dizer, a conexão acontece o tempo inteiro. O que você pode fazer, lembra que eu falei, né? Você está conectado o tempo inteiro. Tem momentos, na verdade, que você só permite que essa conexão seja ainda maior, que você viva essa experiência realmente através dos olhos da sua fonte. Que é quando você procura atividades de permissão, de bem-estar, tá bom? Porque aí, lembra que eu falei que eu tava passando aspirador na casa, que apesar de parecer maluco, né? É o que eu falo. Cada pessoa, né, tem uma experiência diferente e vive a vida de uma forma diferente. Para mim, aquele era um momento de bem-estar. Eu simplesmente colocava uma música, era uma atividade assim que eu não precisava pensar muito. Então, era um momento que eu diminuía a resistência, eu permitia mais, aumentava a minha permissão. E aí, nesses momentos de permissão, o que acontece é que você sempre está conectado, tá bom? Tá sempre conectado. Só que aí o que acontece? Nesse momento de permissão, o que acontece é que você, como se você estivesse limpando os encanamentos, você permite que a sua essência flua através de você com mais facilidade. E aí quando isso acontece, às vezes você vai conseguir ter uma comunicação mais clara, tá? É essa que é a questão. Mas a gente nunca se desconecta. O que acontece às vezes é que a gente está tão em estado de resistência, né, praticando pensamentos de raiva, de medo, de preocupação, de angústia, de vários outros sentimentos de vibração negativa, que o que acontece é que a nossa fonte está conectada com a gente, ela está tentando ali te orientar, te enviar informações, seja através de uma intuição, de uma mensagem, de um vídeo, do que for, só que, pelo fato de você estar vibrando numa frequência diferente da dela, você não consegue ouvir. Sabe quando a gente coloca um rádio e aí fica com interferência? E aí você ouve, né, a rádio que você escolheu, só que você está ouvindo um sonzinho de fundo da outra, só que você não consegue entender nada do som de fundo da outra. É basicamente isso. Quando você permite, quando você pratica essas emoções de permissão, busca praticar o bem-estar, contornar pensamentos, transmutar o estado mental de preocupação, de medo, de angústia, de tudo isso, o que acontece é que você desobstrui o caminho. E aí você consegue sentir com mais clareza, perceber com mais clareza, ser mais conduzido. É como se fosse um copo vazio. Você se torna um copo vazio de modo que a sua fonte te preencha. Então você consegue ter a mesma visão ilimitada dela. Você consegue ter as intuições, são o quê? A sua fonte te mostrando o caminho mais fácil para você realizar as coisas, enfim. Então, o que acontece, né? É como se você realmente se esvaziasse de você. Sabe que tem naquelas letras de música gospel, tem uma que eu gosto muito, que fala que diminua eu para que tu cresça, Senhor. É basicamente isso. Eu me esvazio de todas as minhas preocupações, de medo, de quem eu não sou, porque isso são apenas crenças que a gente foi condicionado, e deixo a essência que eu sou me invadir. E quando eu faço isso, a mesma visão ampla, tudo que a minha fonte sabe, eu também passo a saber, entendeu? Porque eu me torno a completude com ela. É como se eu realmente estivesse na mesma frequência, como não, é realmente. Eu me alinho à frequência dela de modo que eu permito que ela me mostre o que eu preciso saber. Seja a resposta até realmente no meu relacionamento com ela ou sobre outras coisas da minha vida. Tá bom? Então é isso que é a questão. Comunicado não, conectado a gente sempre tá. O que acontece é que às vezes a comunicação tá bem baixinha. Então é só aquele sussurro do rádio que você não consegue ouvir. Quanto mais você pratica exercícios de permissão, bem-estar, o que vai acontecer é que essa comunicação, essa conexão é como se fosse um sinal, né, de Wi-Fi. Eu tenho aqui meu sinal do Wi-Fi, só que esse sinal ele nunca se perde nesse caso, tá? E aí o que acontece? Se eu estou muito próximo do modem, o que vai acontecer é que o sinal fica mais forte. Se eu estou muito distante, o sinal fica mais fraco. Então a frequência é basicamente essa. A frequência da minha fonte é puro amor. Ela vibra em alta frequência. Ela nunca sai da polaridade positiva. Então toda vez que eu estou na polaridade muito baixa, em emoções de de resistência, essa tabela, gente, tem no livro Peça Será Atendido, tá? Na página 105, se eu não me engano, começo do capítulo 20. Tem lá a escala de orientação emocional, do 1 ao 22. Do 1 ao 7 são as emoções de permissão, do 8 ao 22 as de resistência. Você pode encontrar na internet também. Aí o que acontece? Essas emoções de resistência significa que eu estou na frequência muito distante da minha fonte. Então, ainda que ela tente se comunicar comigo, pode ser que eu não consiga ouvir.
E aí o que aconteceu? Aqueles momentos, né, que eu conscientemente eu fui praticar momentos de bem-estar, que eu aumentava a minha frequência quando eu fui fazer a visualização, no caso, o que aconteceu é que eu eliminei as barreiras e aí ficou mais fácil de ouvir. Eu tirei a estática, sabe? A estática é aquele ruído do rádio. Ou quando a gente liga a televisão. Agora eu acho que não acontece mais isso, porque eu não assisto televisão, eu não sei. Mas assim, na época que eu assistia televisão, eu lembro que eu acho que ainda era de tubo. E aí, quando a antena não estava muito boa, ficava um chiado, você não conseguia ver a imagem da tela muito bom, né? Você até percebia uma coisa ali, mas você não via com clareza. Então é basicamente isso. Quando a gente está, né, em estado de resistência, numa frequência muito distante da nossa fonte, da essência que a gente não consegue ouvir com clareza, tá? A gente não consegue permitir estar na mesma vibração que ela. Então, você praticando esses pensamentos, praticando esses sentimentos, no caso, de permissão, vai fazer com que você tenha muito mais fluidez, com que você permita realmente que a sua fonte, a essência que você te inunde. Tá bom? Então, basicamente é isso. Era isso que eu queria falar para você hoje, né? Esses conselhos que eu queria te dar aqui, de não dizer que você está desconectado, você nunca consegue se desconectar da sua fonte. Impossível, tá bom? Não consegue. Então, assim, tá sempre conectado. O que você pode buscar é manter ainda mais essa conexão. É limpar essa estática e permitir que essa conexão fique muito mais fluida, tá bom? E aí você vai perceber que essa conexão vai se ampliar, você vai ter realmente essa percepção da forma que seja o caminho de menor resistência para você, tá? Não compare também. Aline, então se eu praticar exercícios de permissão e tal, praticar pensamentos positivos, transmutar os estados mentais de medo, preocupação, dúvida, enfim, vai acontecer que eu vou ouvir mesmo a minha fonte falando comigo, como se fosse uma música no rádio, vai chegar para você pelo caminho de menor resistência para você. Tá? Isso pode acontecer de diferentes formas. Ao longo da minha jornada, isso evoluiu de formas assim, diferentes demais. No começo, a primeira vez foi aquela, eu ouvi claramente, depois eu não conseguia, depois foi por filme, só que eu não parava de, então eu vou ignorar porque não é assim que eu quero. Não, entendeu? Depois começou a vir vídeos no YouTube. Às vezes o título do vídeo era exatamente a mensagem que eu precisava. Às vezes o vídeo eu assistia, tipo, a pergunta que eu tinha feito, a resposta estava no vídeo, exatamente como eu precisava. Depois eu comecei simplesmente, sentava para meditar, e eu recebia blocos de pensamento realmente. Às vezes eu ia pra rua, dar uma volta, simplesmente, e eu começava realmente a meio que conversar com a minha fonte, eu conseguia ouvir e manter uma conversa. Eu não consigo te explicar, porque é muito sutil para conseguir te explicar, né? Então, realmente, hoje em dia, eu consigo tranquilamente parar e realmente manter essa conexão de conversar, de entender, de receber respostas. Só que é o que eu tô te dizendo, cada um, né? Até onde que eu quero chegar com essa evolução de como aconteceu comigo? Porque em momentos diferentes da minha vida aconteceram de forma diferente, ou seja, o caminho de menor resistência para mim se mostrou de forma diferente ao longo da minha jornada. Então, como que eu poderia dizer, mas era certo só quando era em vídeo, ou era certo só quando era assim, ou quando era assado? Não, é certo de acordo com o momento que eu tô vivendo. E eu permito que seja assim. Eu não quero encontrar, por exemplo, colocar resistência nisso e definir que tem que ser igual da pessoa X, tem que ser igual da Esté, que ela consegue realmente ouvir e traduzir tudo aquilo e falar ao mesmo tempo. Não, tá? Porque quando eu faço isso, o que acontece é que eu tô limitando, sendo que eu posso receber isso de qualquer forma. O mais importante é a gente permitir que a nossa fonte nos oriente, nos guie e mostre pra gente o melhor caminho. Tá bom? Então, esse é o meu conselho para você hoje. Não tenta se comparar. Esse eu acho que é o fundamental. Não tenta se comparar com ninguém, porque a sua jornada é única. Uma vez eu ouvi essa frase, essa palavra, na verdade, e eu quero te falar hoje, você é irrepetível. O que isso quer dizer? Não tem ninguém. Se você for gêmea, você também não existe uma cópia sua. Porque até a aparência pode ser semelhante, mas a essência, né, a vivência, a forma que você experimentou essa vida vai ser diferente do seu irmão, da sua irmã, tá bom? Então, assim, você é irrepetível. O que eu quero dizer com isso? Não existe ninguém igual a você. Então, a sua experiência é irrepetível, entendeu? Então, pelo fato de ser irrepetível, a gente tentar se comparar ao outro sempre vai levar a gente para um lugar de dor, para um lugar da gente achar que aquilo que a gente está vivendo não é real, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não deixa de comentar aqui para mim se você já teve uma experiência com a sua centelha, como é que foi, de repente é legal a gente trocar, conversar e tal, tá bom? Mas lembrando, tá, gente? Não tente assim, mas a minha não foi assim, nossa, a pessoa teve assim e a minha foi diferente, não nesse lugar de desmerecimento. Tá bom? Então é isso. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quando a gente compartilha poder, né? É o que eu falo, aquilo que a gente emana volta pra gente, tá bom? E conhecimento é poder. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.
Você está cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.